Vamos ler uma palavra que se encontra em Atos, capítulo 1 e versículo 4, que diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Então, Jesus diz aos discípulos que eles devem ficar em Jerusalém. É chegado o momento em que ele subirá aos céus após a sua ressurreição, e ele deixa essa ordem aos discípulos, né, que eles devem permanecer em Jerusalém. Foi a promessa que Jesus fez aos discípulos, então, antes dele subir ao céu, de que eles ficassem em Jerusalém, foi a ordem, e a promessa está no versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor Jesus, ele deu uma ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém. E lá no versículo 8 ele diz: pois serão revestidos de poder. Nós nos deparamos aqui com uma promessa em que teria um tempo a ser cumprida, como toda promessa, né? Toda promessa, ela tem um tempo, um processo e o seu cumprimento. Então aqui os discípulos, eles estavam vivendo um período muito difícil para eles, né? Pois a morte de Jesus, a perseguição, a crucificação, ela foi um momento muito humilhante para os discípulos, né? Teve toda a questão de que Judas traiu Jesus, toda a situação em que Pedro se revoltou, cortou a orelha do soldado, Jesus o curou. Depois Pedro foi acusado de ser um discípulo de Jesus e Pedro negou Jesus. Então, os discípulos, eles estavam em um período muito difícil, muito turbulento e talvez confuso para eles em algumas situações, em algumas emoções, porque eles foram perseguidos e o ápice de tudo foi a crucificação. E depois da crucificação, depois da ressurreição, Jesus não tinha mais necessidade de se expor, de estar ministrando a multidões. O foco de Jesus naquele momento era mostrar aos discípulos que ele tinha ressuscitado, de que a missão dele tinha sido cumprida, ele tinha vencido a morte e agora ele deixaria a terra. Agora ele subiria aos céus para estar com o Pai novamente. Então, os discípulos, eles estavam em um momento em que eles não sabiam exatamente como que as coisas aconteceriam daqui para frente. O que eles sabiam é que eles tinham sido humilhados, expostos, e agora eles estavam fragilizados, um pouco sem chão, sem rumo. O que eles sabiam é que eles acreditavam em Jesus, Jesus estava vivo, estava com eles, mas a partir de agora Jesus não estaria mais na terra com eles. Eles passariam a cumprir a sua missão, a cumprir o seu chamado na terra sozinhos. E eles não sabiam como seria o cumprimento dessa promessa. Mas a certeza que nós temos é que eles não queriam ficar em Jerusalém. Eles queriam ir para qualquer lugar, menos ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém significava ficar remoendo aquela situação, ficar remoendo aquela humilhação. E não era isso que os discípulos queriam. Tudo o que eles queriam era sair de Jerusalém. Mas a ordem era ficar em Jerusalém. A ordem de Jesus era clara: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham uma promessa, uma ordem seguida de uma promessa. Mas eles não sabiam como aconteceria essa promessa, o tempo que eles esperariam para o cumprimento dessa promessa e o que aconteceria entre esse tempo. Mas o que eles sabiam é que eles não queriam ficar em Jerusalém.
Eles queriam ir para outro lugar, eles queriam se refugiar em algum lugar que não remetesse àquele momento da humilhação, aquele momento da crucificação, aquele momento em que eles ficaram um pouco desorientados. Mas a ordem era ficar em Jerusalém. O que significa receber poder, receber o Espírito Santo? Receber o Espírito Santo para os pentecostais, para os evangélicos, é uma provisão de segurança. É um selo recebido de Deus no momento em que tu professa a tua fé. Significa que tu tem uma marca de propriedade, tu passa a ser propriedade de Deus, propriedade do Espírito Santo, porque ele habita em você. É certificado de autenticidade, porque você realmente é um crente, é pentecostal, você tem a marca do Espírito Santo na sua vida. É um sinal de aprovação, de que Deus recebeu a adoração, de que Deus conhece o teu coração, porque Ele nos sonda e nos conhece. E quando Ele nos sela com o Espírito Santo, é um sinal de aprovação da nossa fé, do nosso sentimento, do nosso coração para com Deus. Então, os discípulos precisavam do Espírito Santo e eles não tinham ainda discernimento do que aconteceria e de que como mudaria a vida deles a partir do momento em que eles recebessem esse poder. Mas eles decidiram esperar. A espera obediente dos discípulos, apesar do medo e da incerteza, fez com que eles alcançassem o cumprimento da promessa. A espera obediente diante da ordem de Jesus. E eles esperaram todos juntos, pois a ordem era esperar em Jerusalém. Não trancados como eles estavam anteriormente, quando Jesus apareceu a eles na primeira vez, em que eles estavam com as portas trancadas e quando Jesus chegou, eles se assustaram. E Jesus disse, paz seja convosco. Então, esse não era o reunir que Jesus ordenou a eles. Era que eles estivessem em Jerusalém, reunidos, adorando ao Senhor. E eles entenderam essa parte. Eles se reuniram e eles adoravam, eles oravam, eles clamavam ao Senhor, porque eles sabiam que eles deveriam estar adorando a Deus, que eles deveriam estar seguros do que eles estavam fazendo. Porque se Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém, é porque Deus estava trabalhando. E isso eles tinham certeza de que se Jesus tinha falado, aconteceria. A ordem era ficar em Jerusalém e permanecer adorando, não escondidos, adorando a Deus firme na promessa de que o Consolador seria revelado a eles. E eles seriam surpreendidos por algo extraordinário que mudaria a vida de cada um deles, que mudaria a história da igreja e que mudaria toda a história da igreja primitiva, pois a partir daquele momento nasceria uma igreja. Então, os discípulos ficaram em Jerusalém. Ficar em Jerusalém significa obedecer. Obedecer, reverenciar a soberania de Deus. Dizer que eu não sei o que é melhor para mim, mas eu aceito o que Deus tem para minha vida. Queremos, muitas vezes, estamos no nosso limite e queremos voltar para a nossa zona de conforto, que nos parece uma zona de conforto. Mas a ordem de Jesus não é voltar. A ordem de Jesus é permanecer em Jerusalém. Se não estivermos na nossa Jerusalém, no centro da vontade de Deus, as promessas dele não vão se cumprir nas nossas vidas. O Espírito Santo não seria revelado aos discípulos que não estivessem em Jerusalém, que não estivessem no local certo determinado pela promessa. A ordem é permanecer em Jerusalém. Às vezes chegamos no nosso limite e pensamos que se voltarmos um pouquinho, se recuarmos um pouquinho, não vai fazer diferença. Mas nós vamos sair da nossa Jerusalém e se não permanecermos na Jerusalém, o cumprimento da promessa não acontecerá. Então, ficar na posição exigida por Deus significa
obedecer, significa estar pronto para o cumprimento da promessa. Ficar em Jerusalém significa entender que somos dependentes do Senhor e que confiamos no seu poder e que estamos na dependência dele, prontos para receber tudo aquilo que ele nos prometeu, para receber o cumprimento das promessas na minha e na sua vida. O cumprimento da promessa para os discípulos vem lá em Atos 2, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E os discípulos viram o cumprimento da promessa: ficai em Jerusalém, porque do alto sejais revestidos de poder. E em Jerusalém habitavam povos judeus, várias religiões e de todas as nações que estão debaixo do céu. E os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo e saíram pregando, profetizando e falando no nome do Senhor de uma forma diferente, com uma visão diferenciada e transformadora. Eles não eram mais aqueles homens assustados, cheios de temor, cheios de vergonha, se sentindo humilhados. Não, agora eles eram homens cheios do Espírito Santo. Eles falavam através do Espírito Santo, através daquilo que lhes era revelado. Já não era mais eles falando, era a palavra revelada de Deus. Então eles ficaram em Jerusalém e eles viram o cumprimento da promessa na sua vida. Ficar em Jerusalém significa obedecer, significa estar na posição exigida por Deus e significa estar pronto, disposto a receber o cumprimento da promessa do Senhor.